A igreja antes da reforma, ela era uma igreja muito simples, né? Uma igreja muito humilde e, assim, não tinha tanta aparência, tanto externa como também interna. E uma grande maior dificuldade que nós tínhamos aqui é principalmente a parte interna, né? As paredes muito sujas, não que não pudesse pintar, porque é questão de mofo, quando chovia ficava muito a parede aparente com mofo, pingueiras. Os irmãos cultuando aqui, a questão de pingueira era muito difícil. A gente tinha um problema no esgoto aqui, que quando escoava a água, com a questão da chuva, ficava um mau cheiro. Era uma situação muito difícil. No entanto, graças a Deus, né, houve mudança. Surgiu o momento da gente poder, não é que a gente pudesse, mas a gente pensar numa questão de ter uma nova igreja, um novo templo, com melhoria para os membros, como também para os irmãos e também para a comunidade, né? Na chegada do pastor Manuel Nísio, que era o pastor atual no momento, ele com muita fé, com muita alegria, todas as vezes que passava na frente do templo, orava ao Senhor, estendia as mãos para que o Senhor mandasse recursos para que isso viesse a acontecer, essa construção, né? E foi daí que surgiu o momento, né? O momento ápice de nós podermos juntar a nossa fé com a fé do pastor Manuel Nísio e chegarmos a iniciar o projeto. E daí, assim, como surgiu o momento de juntarmos a fé, aí surgiu muitas coisas, né? Eu me lembro que numa situação estávamos num almoço na casa do irmão Daniel, né, esposo da irmã Elidiane, e estávamos almoçando, comemorando o aniversário da irmã Eliese, e na ocasião, o saudoso irmão Zaqueu estava até com o presbítero Neemias no momento, e conversamos, e o presbítero Neemias até falou como era que a gente ia fazer, né? E o então irmão Zaqueu falou, falta a iniciativa do chefe, né? Que de forma muito simples, a gente estava num momento amistoso, e foi quando surgiu no coração o desejo, né? No momento eu não expus, mas eu digo, a gente vai ter que fazer algo, que é tomar uma iniciativa, né? E daí a gente conversou com alguns irmãos, e aí, em um culto, a irmã Cícera, que é hoje a vice-dirigente do COI, chegou com uma oferta de R$30. E daí foi quando surgiu o momento ápice, da gente poder passar para a igreja absorver e entender que ali era o momento. E nesse momento ali eu já falei com o pastor autorizou, a gente pediu para os irmãos colocar a barraca, colocamos o nome Barraca Maná da Fé, foi uma sensação, todos os domingos, e os irmãos começaram a fazer voto, Deus começou a abrir porta de emprego, as portas se abriram de uma forma avassaladora, e Deus colocou as mãos para este grande negócio. E como sempre, né, infelizmente surgem dificuldades, né? As dificuldades, como tanto em qualquer projeto que a gente faz para com Deus, é notório que venha-se dificuldades, porque o inimigo ele fica com raiva. Mas Deus Todo-Poderoso, o nosso poderoso Deus, nos ajudou, nos deu força, nos deu desejo ardente de continuar esta obra, para vencer as dificuldades, né? Surgiu o momento de nós conversar com o nosso pastor, de pedir a orientação dele, conversar com ele. Lógico que tudo que nós fazíamos era dentro da orientação, primeiramente de Deus, mas seguindo também a orientação do nosso pastor. E chegou um momento que nós conseguimos levantar um valor, e esse valor foi quando a gente começou e compramos uma carreta de tijolos. E essa carreta de tijolo foi onde causou impacto, o pastor tomou ânimo e juntos, e aí esse pastor, a gente vai comprar essa carreta de tijolo, a gente está comprometido em também dar uma ajuda, essa ajuda a gente vai juntar um mutirão. A igreja, graças a Deus, tinha muitos pedreiros na época, né? Pedreiros, irmãos com muita boa vontade, como ainda tem, mas naquele momento foi um momento crucial. E a gente nos juntamos para a gente poder fazer alguns mutirões nos fins de semana. E isso foi muito importante para a gente poder acelerar a construção. Então, a equipe, que era a equipe da igreja, trabalhava durante a semana, a gente continuava no final de semana. E isso foi muito importante.
E os irmãos que aqui residiam, os irmãos da igreja, os membros da igreja, faziam almoço, faziam café, e isso era muito importante e estimulante para nós poder continuar o trabalho para a honra e glória do Senhor. Um dos momentos que foi muito importante, assim, que acho que para mim marcou também, foi eu ter que conversar com o pastor e então o evangelista na época, para poder ter que sair de uma escola dominical, onde eu estava em uma escola dominical que fazia quase 7 anos, estava assumindo uma nova escola dominical em Fazenda Baité, mas coração pesado, mas eu tive que pedir ao coordenador para poder me ausentar desta função, para poder me dedicar ao máximo todos os domingos e estar ajudando na construção junto com os irmãos. Até porque eu entendia na época, porque se eu pedisse para os irmãos virem e eu não viesse, ia ficar uma coisa assim muito desfalcada. Então eu queria também estar junto, botar a mão no arado, pegar junto com os irmãos, fazer massa, tombar massa. E isso foi muito importante para a gente poder construir essa congregação. O tempo da construção foi um tempo muito recorde, né? Para o que a gente vimos como histórico, né? De construções e também, principalmente, de igreja. Mas com a ajuda de Deus, com a ajuda da igreja, dos irmãos, dos membros daqui, foi onde deu uma acelerada. Então a gente começou no mês de agosto, foi no mês de agosto que iniciou e inaugurou-se no mês de janeiro. Então foi 5 meses entre construção e conclusão para a gente poder inaugurar o templo. O dia da inauguração foi um momento assim, eu acho que mais esperado, tanto para os membros como também para nós, o nosso pastor, né, que estava muito almejante a questão da inauguração. E repercutiu tanto que tanto o setor como cidades vizinhas, cidades adjacentes se mobilizaram. Irmãos que teve até um irmão que chegou e se ofereceu para trazer o seu drone para poder fazer a gravação, e isso marcou. Houve um desfile que impactou, a gente saiu da matriz, causando assim um impacto para as pessoas não evangélicas virem, e no dia foi onde a gente viu assim a mão de Deus, onde se converteram 9 vidas para a honra e glória de Jesus. Então foi um dia marcante, culto tão abençoado que Deus operou maravilhosamente. Tanto na parte do desfile, como também no culto introdutório, como também no culto dentro da nave. Houve um jogral que foi muito bonito, o jogral foi impactante. Os irmãos do Elion se mobilizaram para fazer um jogral que foi para a honra e glória de Jesus, uma das coisas que marcou também o momento da inauguração. Então, falando da climatização, a gente estava num desafio muito grande, que era a questão da temperatura, né? A gente estava... E uma das congregações que tinha se mobilizado, que tinha feito campanhas para poder ter o seu templo climatizado, foi a Vila Baité. Lógico que foi um dos estímulos, mas depois de Vila Baité, teve outras congregações, mas aqui na área 3, especialmente, foi a primeira congregação que foi climatizada. Mas também foi mais um grande momento que a gente viveu, que foi o momento que a gente participou, mobilizou os irmãos doaram, os irmãos se envolveram e voltou a barraca Maná da Fé. Os irmãos trabalharam, doaram e Deus abençoou, e a gente teve a igreja climatizada, né? E daí teve a mudança, porque não só barraca, mas o pastor até nos pediu para a gente poder carinhosamente colocar o nome Stander Maná da Fé. Mas os irmãos continuaram chamando barraca. E a gente está aqui para a honra e glória de Jesus. Então, hoje a gente tem uma igreja climatizada, foi uma igreja que superou esse desafio, e para a honra e glória de Jesus a gente tem a nave do templo climatizada, como também a parte do púlpito que está climatizada. Então, a gente, assim quando chegamos aqui, tínhamos o desejo de ter um círculo de oração. E lógico que para a condição do templo não era viável, né?
mesmo até falando com o pastor na época, ele pediu para a gente aguardar o momento certo. E quando chegou esse momento, quando se inaugurou o templo, um dos primeiros trabalhos que foi inaugurado foi o Círculo de Oração, que foi no mês de fevereiro, para a honra e glória de Jesus. E, posteriormente, começamos a ter o desejo, porque iniciamos aqui com a banda a banda da Boa Esperança, que veio para aqui, vieram cantaram, e a gente ficou com aquele gostinho de que era possível, termos também uma nossa... A gente não desbanda, nós temos um eletrônico, e para isso surgiu o desejo também de termos um eletrônico. E foi quando começou as campanhas, chegou um irmão na época de mudança, trouxe uns sons, e foi onde deu um estímulo para a gente. O irmão teve que ir embora, mas Deus se fez presente. Na época também chegou até o irmão Eliabe, que veio da Matriz, veio o irmão Josivaldo, que veio ali do alto da Caixa d'Água, e entre outros irmãos que foi juntando para a honra e glória do Senhor, montamos, conseguimos fazer o eletrônico que hoje, modesta parte, é um dos melhores de Barreiros. Uma das coisas importantes que a gente precisa entender é que o momento que estamos vivendo, que Pernambuco para Cristo. Então, nossa igreja ela vem num momento de crescente. Lógico que superando os obstáculos que surgem, mas a nossa igreja hoje, a gente vê os órgãos cantando, além de cantar com alegria, além de estar cheio de Deus, a gente vê o crescimento dos órgãos quanto a criança, como a união, como o conjunto, como o PROAD, como a comissão. A gente olha para a comissão, que veio uma comissão que não existia e passou, acho que assim, uma das comissões com um dos maiores, possamos dizer, número de irmãs que participam da comissão ativamente. E isso para nós é uma alegria. E a chegada do nosso pastor agora, então, ex-legionário Carlos, tem ajudado, vai nos ajudar. Estamos também numa campanha de evangelismo, estamos evangelizando Tibiri. Tivemos uma carreata recentemente, que foi agora no dia 11 do 1, e foi impactante. Isso contou muito e vai somar muito. Então, existem projetos de estarmos evangelizando todos os bairros de Tibiri, campanhas de momentos sociais que a gente vai estar realizando juntamente com o nosso pastor Elisanai. E isso, para a honra e glória de Jesus, é óbvio que é para estarmos no crescimento. E com isso, a gente já tem um planejamento, já tem um desejo, nosso pastor já está ansioso de nós podermos ampliar a congregação, que é o anexo da igreja, que estamos aí em oração e vamos entrar em ação para a honra e glória de Jesus. Queridos irmãos, eu quero aqui convidar você e toda a sua família para que no dia 24, 25 e 26 deste mês de janeiro, deste mês em curso, você está participando dos cultos que será realizado nesta data. Traga a sua família, traga uma pessoa não evangélica. Deus, por certo, se fará presente e falará ao seu coração. Estaremos aqui aguardando você para estarmos louvando a Deus. Nosso pastor Elisanai convida a todos para estarmos aqui em nome de Jesus. Vem para a honra e glória do Senhor.